lugares. Irmão, hoje pela manhã, nós falamos sobre um assunto muito importante que está lá no livro de 1 Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala sobre o anticristo, que ele já está no mundo agindo com espírito de mentira, trazendo coisas sobre a vida das pessoas para que elas sejam enganadas. E isso é algo muito perigoso. Amém? Então eu peço para você que você vigie, ore e busque a presença do Senhor de todo o seu coração, porque existem coisas que nós precisamos discernir e que Deus nos dê um espírito de discernimento para entender estas coisas. Amém? Abra a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. E o versículo, para nós meditarmos aí, vamos começar pelo de número 22. Amém? Atos 27, verso de número 22, que diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos a dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um lado e outro no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E temendo e darem algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já lançado o bote salva-vidas ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Então o dia já não vinha. Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é hoje o 14º dia em que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a nossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos a todo no navio 276 almas. Então, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não conheceram a terra,
Enxergaram, porém, uma enseada que tinham praia, e consultaram-se sobre o que deviam encalhar nela o navio, se deviam encalhar nela o navio. Assim, levantando as âncoras, deixaram ir o mar, largando também as amarras do leme, e lançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, estando fixo a proa. Ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, os estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar lançassem-se primeiro ao mar e salvassem as suas vidas. E os demais, uns nas tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Amém? Diga glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Faça uma oração, Senhor, dizendo: Pai querido, em nome de Jesus, fala comigo através da tua santa palavra, para que o teu poder e a tua graça, Jesus, se manifeste sobre a minha vida. Fala, Senhor, de forma clara, objetiva, através do teu Espírito Santo, porque eu preciso de ouvir a tua voz, eu preciso de compreender a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, esta é a tua palavra, enviada para os teus filhos, Senhor, para que hoje, mais uma vez, o teu Espírito tenha liberdade de agir no coração de cada um deles. Fala, Senhor, para que os corações se abram e a tua palavra derrame efeito e traga cura, traga salvação, libertação, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo, assim seja, amém? Você pode aplaudir e glorificar o nome santo do Senhor? Aleluia! Grande Deus! A nossa vida é uma vida que muitas vezes nós passamos por grandes tempestades, passamos por grandes problemas, passamos por grandes dificuldades, mas em todas as coisas que acontecem na nossa vida, sempre tem algo que Deus está trabalhando, algo que Deus está modelando, mudando, transformando ou trazendo a renovação, a cura e a libertação sobre a nossa vida. Amém? Diga glória a Deus por isso. Veja que coisa mais tremenda. O apóstolo Paulo estava sendo levado para ser julgado. E é interessante que durante a noite, vamos nos atentar somente a alguns fatos aqui importantes que eu quero passar para a igreja, amém? Não a história total aqui, mas fatos interessantes aqui que são importantes para a vida de cada um de nós. Durante a noite, a palavra de Deus nos relata que o anjo do Senhor visitou a Paulo e disse para ele o que iria acontecer. E disse para ele: Paulo, eu entreguei todas essas pessoas na sua mão. Quando Deus diz assim, olha, eu entreguei essas pessoas na sua mão, Deus está trazendo para a vida dele, dizendo: olha, eu quero que você cuide dessas pessoas. Eu quero que você zele por elas, amém? Eu quero que você salve a vida de cada um delas. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele entende isso no espírito dele, e ele fala, né, para o capitão do navio, ele fala para o centurião, ele fala para os soldados, ele diz: olha, o Senhor me visitou, Deus a quem eu sirvo, a quem eu estou na presença dele, me visitou e entregou vocês na minha mão para que eu cuidasse de vocês, para que vocês fossem salvos, né? Nós vamos passar por uma grande turbulência, nós vamos passar por uma grande tempestade, nós vamos passar por um grande problema com esse navio, mas nenhum de vocês irá morrer, porque o Senhor entregou nas minhas mãos, mas o navio, esse vai se despedaçar, mas nenhum de vocês se perderá, todos se salvarão. Veja que coisa incrível está acontecendo aqui, porque em primeiro lugar, quando você vê uma situação dessa, a pergunta de muitas pessoas seriam: Paulo entende alguma coisa de navegação?
Paulo é marinheiro, Paulo é capitão desse navio, é ele quem está comandando esse navio, é ele que está direcionando esse navio. A resposta seria não. Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, alguém viesse falar isso para um capitão que está com o seu navio, ele ia dizer para esta pessoa: olha, você pode falar o que você quiser, mas eu tenho aparelhos dentro do navio, não é isso? Tenho um radar, eu tenho coisas que mostram a maré, que mostram como que está todas as coisas. Eu não preciso que você me dê palpite. Eu não preciso que você fale nada a respeito, porque eu tenho toda a tecnologia para que eu prossiga essa viagem. Havia sim alguns tipos de instrumentos também naquela época, né? Alguns eram dirigidos pelas estrelas, outros tinham alguns aparelhos lá manuais. Nós não sabemos, eu não sei quais são, mas eu sei que existiam alguns. Mas que seja, ou que não existisse, que eles somente eram guiados pelas estrelas, eles tinham que confiar em Paulo. Veja que o que está acontecendo, só para você entender. Paulo é uma pessoa que está sendo levado para ser julgado. Um agitador, pregador de uma seita, anunciando, né, Jesus ressuscitado. Então Paulo, ele vai ser julgado por estas coisas. Mas Deus tem um plano ali. Deus vai mudar aquela história, aquela situação. Porque quando ele fala que eles nem deviam ter saído, que eles deviam ter permanecido lá porque iria acontecer essa grande tempestade, eles não deram ouvido a Paulo em princípio. Mas quando começou a tempestade, as coisas começaram a mudar. Assim são os profetas, não é? O profeta às vezes avisa: olha, ore, busque ao Senhor, olha, cuida da sua família, ore pela sua família, ore, procure a educação dos seus filhos. Isso são coisas boas da palavra de Deus. E às vezes as pessoas elas não dão atenção. Mas quando começa uma tempestade sobre a vida delas, aí elas começam a entender que o profeta estava avisando sobre coisas que iriam acontecer e que elas não deram ouvido nem ao profeta, nem à palavra de Deus e nem à vontade do Senhor. Ou seja, eles tinham que tomar uma decisão dentro daquele barco, dentro daquele navio. Qual que era? Ou seguir as instruções de Paulo, ou seguir as instruções do capitão daquele navio. Não é verdade? Se você estivesse naquele navio, a quem que você seguiria? Quem seria a quem você iria seguir? A vontade de Deus? A vontade do profeta que está dizendo algo que o Senhor está trazendo? Que não iria infringir a palavra de Deus? Que não era pecado? Que não tirava da direção do Senhor? Então por que não seguir aquilo que o profeta estava falando, não é verdade? Então uma das coisas que nós precisamos entender aqui na palavra, e a palavra para o teu coração é essa em primeiro lugar: quando você receber algo sobre a sua vida, seja profecia, seja o que for, quando se trata de Deus, se não tiver de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que estão te falando, aquilo que estão trazendo para a sua vida, descarte imediatamente, aquilo não te serve como coisas de Deus. Pode ser uma opinião própria de alguém, amém? Opinião de alguém que pensa de uma forma diferente que você, que vê de uma forma diferente, mas quando se fala das coisas referente a Deus, não existe uma visão separada minha e sua, porque se a minha visão estiver em desacordo com a palavra de Deus, eu estou errado, e eu tenho que dar voz ao Senhor, e não ao meu ego, à minha vontade, e sim entender que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e é ela que vai me dar realmente salvação. Então eles obedecem ali a Paulo. Olha que coisa mais tremenda. Eles obedecem e começam a seguir aquilo que o apóstolo Paulo estava determinando. E durante um período, né, a Bíblia relata 14 dias, eles ficaram um tanto que desnorteados. Irmão, quem já andou de barco aí, quem já andou de navio aí, já andaram? Você olha para um lado, você vê o quê? E para o outro, você vê o quê? Água. Para trás, água. Para frente, água. Para cima o céu, embaixo só água.
Aí você fala, vamos chegar. E outra, aí nem o céu enxergava por causa da tempestade. Então só enxergava chuva caindo, tempestade, vendaval e o mar revolto. Ou seja, não tinham visão de nada, estavam praticamente cegos. Se fossem seguir as estrelas, não tinha estrela para seguir. Aparelho nesse meio, não sei nem como é que, né? Não sei nem como é que iria funcionar. Então você entende uma coisa, que aquilo que Deus tem reservado para a igreja, para salvar a igreja, para mudar o estado de todas as coisas, ninguém pode tirar, ainda que ceguem, como cegaram todos os marinheiros, o capitão, os soldados e o centurião, que não podiam enxergar nada, ainda que ceguem a tua visão com relação à conquista que você está buscando diante de Deus. Deus não precisa de luz desse mundo para que a palavra dele se cumpra. Deus não precisa que exista um ambiente favorável para que aconteça a cura, para que aconteça a libertação, para que aconteça a direção de Deus. Deus precisa que exista alguém pronto para receber a direção de Deus e mudar a história. Amém? Às vezes você olha e fala, não está favorável essa situação para mim. Não importa se ela está favorável, se está ou se não está, tanto faz. O importante é que Deus ele tem sobre a tua vida. É o que Deus tem para você. Você consegue entender isso no seu espírito, querido? Você consegue entender que o direcionamento de Deus, mesmo que eu não enxergue nada, que eu não veja nada, eu creio porque eu sei que eu vou atingir o alvo, que eu vou alcançar aquilo que eu estou buscando diante do Senhor? Porque eu posso não enxergar no meio de uma tempestade, natural isso, né? Mas Deus não se limita a uma chuvinha de vento, e nem a uma tempestade comum. Jesus acalmou a tempestade, não foi? Os discípulos não estavam tudo dentro do barco lá morrendo de medo? Achando que eles iriam morrer? Era isso ou não era? E Jesus disse para eles, por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Jesus levantou e repreendeu o vento, acalmou a tempestade. Não foi dessa maneira? Então para Deus, não existe impossível. Então olha só. Olha as coisas que estão acontecendo. Como que o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, tinha tanta segurança nessa direção? Você já imaginou isso? Essa segurança, essa certeza que ele tinha, que todos eles iriam se salvar, o navio iria despedaçar, ia sobrar quase nada, mas eles iriam se salvar todos. Onde está essa certeza? Onde se manifesta essa fé? De onde que ele tirou isso? Diga comigo assim, de forma prática, diga bem alto, de forma prática. Ele não aprendeu uma teoria porque ele ouviu um irmão contar uma bênção. Ele não aprendeu uma teoria porque falaram para ele que alguém foi liberto, alguém foi transformado, alguém foi curado. Não, o apóstolo Paulo é aquele mesmo, que era chamado de Saulo, onde ele ia até as cidades para prender os cristãos, para açoitá-los muitas vezes. E certa vez a Bíblia relata em Atos dos Apóstolos que ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco. E ali ele iria fazer muito mal a alguns cristãos. Só que no meio do caminho, o Senhor Jesus apareceu para ele numa luz muito forte. A palavra diz que ele cai do cavalo. Por causa daquela luz, ele fica cego. E ele ouve a voz no meio daquela luz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, mas quem é o Senhor? E Jesus diz para ele, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Porque quando você persegue um dos meus pequeninos, você persegue a mim. E ele ficou 3 dias cego. E o seu próprio Deus mandou um servo dele, um humilde servo, chamado Ananias, para orar pelo apóstolo Paulo. E Deus só falou para Ananias, na hora que você colocar as mãos sobre ele, você vai orar, as escamas vão cair dos olhos dele, e ele é vaso precioso para mim. A partir dali, a vida de Paulo, que era Saulo, agora Paulo, é transformada. Ele já não é mais a mesma pessoa incrédula. Ele já não acha mais que
que louvar, que engrandecer, que orar, que buscar a Deus, que ver os sinais, os milagres, as maravilhas do Senhor é uma seita. Não, ele vê a realidade do Filho poderoso de Deus, ressurreto, poderoso sobre a terra, dando para ele autoridade e mostrando para ele um caminho, o caminho onde ele iria fazer a obra do Senhor. A função do apóstolo era evangelizar aqueles que não conheciam a Deus. Os ímpios, os descrentes, os ateus. E você acha que uma tempestade, você acha que um julgamento, porque ele estava pregando a palavra de Deus, iria parar o ministério do apóstolo Paulo? Quem é maior? Aquilo que Deus tem para a minha vida ou aquilo que o mundo tem contra mim? Então o apóstolo Paulo não está dizendo isso para eles porque simplesmente ele sentiu uma emoção no coração dele. Não, ele está dizendo isso porque ele tem experiências com Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó, só aponta para ela e fala assim, ó, assim para ela, ó. Dá nem para falar, né? Sabe o que ela está dizendo para você? Tenha experiências com Deus. Ó, tenha experiências com o Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração, busque a Deus de todo o teu entendimento, busque ao Senhor, porque Ele quer mudar a sua história, a sua vida, é uma coisa natural de nós vermos. Aí o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 11, ele diz, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele aprendeu a obter vitória em todas as situações, porque ele continua e diz, tudo posso naquele que me fortalece. O posso que ele está dizendo é que através da fé em Cristo, ele vai suportar aquela tempestade, vai vencer aquela dificuldade, e eles vão chegar são na praia. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Esse era o que eu chamo do segredo do poder espiritual que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, que era a experiência com Deus. Não é uma experiência através da vida de outra pessoa. Amém? Eu já vi muitas pessoas falar assim, eu queria tanto a unção de Elias, eu queria ter a unção lá, de Ezequiel, de Isaías. Então, vou falar uma coisa para você. A mesma unção que estava sobre a vida daqueles profetas está sobre a sua vida. Você não precisa falar que você queria, você já tem. O que você muitas vezes não sabe é exercitar esse poder que Deus colocou sobre a sua vida, que é gerado somente através de uma coisa, fé. Você crê de todo o teu coração, isso se manifesta sobre a sua vida. Aí o apóstolo Paulo, ele olha para os marinheiros, ele vê aquele desconforto deles, então ele anima todos os marinheiros. Ele ainda diz assim para eles, olha, vocês precisam comer. Virou mãe agora. Profeta agora já virou mãe, né? Está cuidando muito bem agora. Vocês precisam comer. Para que a energia volte a vocês. Mãe não é assim? Faz até meio abatido. Você já almoçou, filho? Já tomou café? Mãe não é desse jeito? Não é? O pai também, né? Aqui é o Pai Celestial agindo na vida dele. E os marinheiros meio desconfortáveis, eles vão comer. E sabe o que o apóstolo Paulo faz no meio daquela tempestade? Eu não sei como é que era que ele fez aquilo. Porque aquele balanço, uma tempestade, ele pega o pão e dá graças. Sabe o que ele mostra naquele momento? Gente, ele mostra a tranquilidade do servo de Deus quando está passando por uma grande dificuldade. A Bíblia nos diz assim, ó, em tudo dai graças. Ele pega o pão no meio da tempestade, graças te dou, Senhor, muito obrigado, parte o pão e divide entre eles comem, eles se fartam. Ele mostra que mesmo diante de uma tempestade, nós não podemos deixar de praticar as coisas boas do Evangelho do Senhor Jesus. Ele agradece pelo alimento. Nós não temos essa mania? Nós não temos esse costume? Você ora pela sua compra quando você vai lá? Bota a mão no carrinho lá e fala, Jesus abençoa a compra para que não dê tudo aquilo que eu estou pensando que vai dar. Né? Na hora que vai pagar? Não, irmão, é orar a Deus e agradecer. Falar, Senhor, muito obrigado por eu poder entrar dentro do mercado e comprar todas estas coisas para minha família, para mim. Muito obrigado, porque esse é o pão que o Senhor concedeu neste dia. Aliás, já são por 30 dias, né?
Amém? Então o apóstolo Paulo, ele dá graças, em tudo dá graças, porque é a vontade de Deus para com todos nós. E aí sabe o que eles fazem? Olha como que uma pessoa cheia do poder de Deus pode realizar grandes coisas. No versículo de número 38, a Bíblia diz assim, ó: aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Olha lá. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo na onde, irmão? Você está entendendo o que está acontecendo aqui ou não? Eles pegaram a comida. Eles estão no meio de uma tempestade. Eles não sabem quantos dias vão ficar no mar. Vocês estão entendendo? Eles pegam aquele peso, aquilo que estava a mais no navio, porque o navio precisa ficar leve para flutuar melhor, para sair daquela condição, e eles jogam fora. Eles cortam as cordas. Gente, isso se chama confiar na palavra de alguém. Eles estão confiando na palavra do apóstolo Paulo. O alimento para eles jogam fora. Ou seja, eles estão dizendo, isso é fé. Eles estão mostrando o seguinte, que Deus, que é provedor, porque Ele é provedor, irá prover o nosso alimento. Ele irá nos sustentar. Deus está conosco. Então nós não temos medo. Então nós vamos continuar avançando. A direção do navio não existe mais. A Bíblia diz que eles levantam a vela maior, para que o vento os leve. Sabe o que quer dizer isso? É deixar a vida, a sua vida, na direção de Deus, e dizer para Ele: Senhor, estou levantando aqui a maior vela que eu tenho aqui, e vou deixar o Senhor conduzir, deixar o Senhor me levar, deixar o Senhor conduzir a minha vida da forma e para onde o Senhor quiser. Isso é fé. Aí eles lançaram o prumo na água e viram lá que estava fundo. Lançaram de novo e viram que já estava com 15 mais ou menos metros. Começou a chegar perto de uma praia. Só que quando estava chegando, olha que coisa interessante acontece aqui. Era costume, quando acontecia esse tipo de coisa no navio, os soldados executavam todos os presos para que eles não fugissem. 200 e poucas pessoas iam ser mortas naquele dia. O centurião é o comandante de uma centúria. E o centurião diz assim: não, nós não vamos matar ninguém. Nós vamos fazer o contrário. Olha, quando Deus está no comando de uma situação, as coisas que eram para ser contra a vida, que eram para ser morte, elas se tornam vida agora. E ele diz: olha, aquele que sabe nadar, pula e vai embora. Alcance a praia. E os que não sabem, se agarrem nos pedaços do navio. Arranca a tábua, arranca um pedaço daqui, um caixote, se agarra e deixa a água ir te levando. E a Bíblia diz que todos eles chegaram na areia vivos. Nenhum se perdeu. Quando você vê a vida do apóstolo Paulo, quando você vê estas coisas sendo testificadas pelo poder de Deus, quando você vê estas coisas acontecendo na vida de um homem que perseguia cristãos, que agora estava preso, mas mesmo estando preso, levado para ser julgado, está dando exemplo de cristão para a nossa vida, está dando exemplo de Cristo vivo, ressurreto, para que todos aqueles que estejam naquele lugar entendam que só o Senhor é Deus. Porque ele representava a glória de Deus num lugar onde ninguém imaginaria, querido. Você sabe o que Deus está trazendo para o teu coração? É justamente isso para você entender. Que quando Deus direciona você, quando Deus traz sobre a tua vida, quando Deus quer mudar a tua história, não importa o barco que você está, o navio que você está, se está batendo já no rochedo, se está se despedaçando, o importante é que dentro desta luta, dentro desta batalha, você vai sair vivo e vai glorificar o Senhor para a honra e glória, porque Ele é poderoso para isso.
porque Ele pode todas as coisas, porque a obra de Deus ela não para. O capítulo de número 28, irmão, acontecem coisas sobrenaturais. Apóstolo Paulo chega, eles estão molhados de chuva, o povo que estava lá, muito carinhoso, parece até brasileiro, né? Na ilha de Malta, eles recolhem eles, fazem uma fogueira para aquecer todos eles, porque está muito frio, está chovendo, e quando eles estão ali no meio, o apóstolo Paulo vai pegar uma madeira para colocar na fogueira para ajudar, uma víbora morde a mão dele e fica pendurada. Os homens que estavam lá dizem, olha, esse aí deve ser muito condenado mesmo, porque ele se livra, olha, presta atenção nisso, ele se livra do naufrágio e vai morrer da picada dessa cobra. Esse aí deve ter um crime muito grande, né? A Bíblia relata com o apóstolo Paulo, capítulo de número 28 aí, irmão. Se você quiser ler depois aí, pode ler na sua casa aí, acompanha. Eles estão na ilha de Malta, acontecendo esse fato. O apóstolo Paulo chacoalha a víbora dentro do fogo e joga ela. Eles ficam só observando, esperando que acontecesse uma grande ferida na mão dele, que ele começasse a passar mal, que ele desmaiasse, que ele morresse, mas ele estava firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe o que quer dizer isso na sua vida? Presta atenção nisso. Muitas pessoas, quando vê acontecer sobre você algumas coisas, elas questionam e dizem assim, essa aí não é aquela que fica enfiada na igreja, que diz que é serva do Senhor, que diz que é servo de Deus? Esse aí, como que pode acontecer as coisas sobre ele, sendo que ele diz que louva, que engrandece ao Senhor? Olha a cara dessa aí, desanimada por causa da situação que acontece na vida dela. Será que Deus está com ela mesmo? E ficam torcendo para que o mal aconteça e você caia e o nome de Deus não seja glorificado. Mas o Senhor, Ele não permite que um servo dele seja envergonhado e nem confundido. Quando Deus coloca uma direção sobre a tua vida, te manda você fazer algo, te dá ferramentas especiais, é porque Ele vai prover o sinal, o milagre vai acontecer sobre a tua vida. Está entendendo, querido? Ninguém poderia parar aquele ministério, não era vontade de Deus parar. Não era vontade de Deus que o apóstolo Paulo morresse, não era vontade de Deus que acontecesse coisas contrárias à vida dele. Um homem chama o apóstolo Paulo, ele dá guarda na sua casa, dá guarida para ele, dá um lugar lá para ele. E o pai desse rapaz estava ali, doente, né? O apóstolo Paulo vai e ora por ele. E esse homem, ele é curado. Presta atenção que está acontecendo nessa palavra. Agora já não são mais só os 200 que estão sendo salvos. Agora o milagre está acontecendo sobre aquela ilha. A palavra de Deus que nunca tinha chegado na ilha de Malta, agora está chegando por intermédio da vida de Paulo. Aquele que era condenado, aquele que estava sendo levado para ser julgado, aquele que passou pelo naufrágio, aquele que foi mordido pela víbora, ele tem experiência e história para contar do que Deus fez sobre a vida dele. Agora a cidade toda está à procura de Paulo, porque eles também querem que o apóstolo Paulo orem por eles, para que eles recebam cura, e o evangelho está sendo divulgado. Você está entendendo a vida preciosa que você tem? Você está entendendo o que Deus tem sobre a sua vida, querido? Você está entendendo isso? Busque experiência com Deus. Você pode ouvir 1000 palavras aqui nesse altar. Uma vez essa semana mesmo, até contei isso para a igreja, fiquei muito chateado. Acho que eu não fiquei chateado, não. Não fiquei não, deixa eu ver. Não fiquei não. A pessoa fez uma pergunta para mim. Tomar água aqui, tá, irmão? Que eu falo mais que o homem da cobra, né? A pessoa fez uma pergunta para mim assim, presta atenção na pergunta, hein? Pastor, eu tenho uma prima, e essa prima recebeu uma profecia, que um rapaz que ela está apaixonada por ele, vai largar a esposa dele e casar com ela, porque ele não se dá bem com a esposa.
O que o senhor acha disso? Perguntou minha opinião, não foi? Eu falei, ó, segundo a palavra de Deus, não. Ainda disse, fala, se ele quiser separar da esposa dele, ele pode? Pode. É um direito dele. Ele não quer ficar mais com ela, ele separa. Tudo bem? E se ele quiser, problema dele, ele casa com quem ele quiser. Eu não vou falar para ela, você não faz isso, você vai morrer, você vai para o inferno. Não vou falar nada disso. Não tem nada a ver com a vida dessa pessoa. Mas não coloca Deus no meio dando aprovação para isso. A vontade humana é a vontade humana. Agora, com relação à vontade de Deus, há uma grande e uma larga diferença. Aí depois disso eu fui bloqueado. Sabe por quê? É o que eu estava ministrando aqui na manhã. O espírito da mentira e do engano está sendo maior do que a verdade. Porque muitas pessoas estão dizendo assim, e foi o que essa moça me falou, mas ele não tem o direito de ser feliz. Eu falei, quem disse que eu falei que ele tem o direito de ser feliz? Eu só estou dizendo, faz o que você quiser da sua vida, só não coloca Deus aprovando o que não é de Deus. Amém? A palavra de Deus diz isso? Não. Então, de onde que foi tirado isso? Eu não quero nem saber de quem foi, mas segundo a palavra de Deus, é não. Amém, igreja? Então eu vou dizer uma coisa para você. A verdade, ela liberta a cada um de nós. A mentira nos escraviza. A manipulação faz você muitas vezes até ser contra mim. Contra mim, achando que sou eu. E na realidade, se eu estou falando algo da parte de Deus para você que é a igreja, você não está contra mim. Você está contra aquele que está te mostrando a palavra, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Veja agora uma coisa interessante. Um monte de homem dentro de um navio vai obedecer a palavra de um crente, em um Deus que eles nem conheciam ainda. Agora, como que pode a igreja não viver a palavra do Senhor, conhecendo o Deus que serve, o Deus a quem adora? Você está entendendo ou não? Põe a mão no teu coração e diga assim, o meu barco pode arrebentar, mas quem estiver comigo dentro dele, vai chegar do outro lado salvo, porque Jesus é que vai me conduzir até a salvação. Aí uma das outras palavras, para nós encerrarmos essa ministração, que ela é muito poderosa, eu gosto muito de certos comentários quando eu ouço de alguma pessoa, que muitas pessoas dizem assim, ô pastor, foi o que eu ouvi, a igreja não dá salvação para ninguém. Eu falei, você está certo, a igreja não dá salvação para ninguém não. Aliás, essa não é a função da igreja. Ah, não é? E qual é a função da igreja? Qual é? É ensinar o caminho da salvação. Portanto, não deixe que enganem os teus pensamentos com relação à função e à sua vida na igreja. Você está na igreja porque você acha que vai ser salva, é? Você acha que você vai ser salvo? Não, eu estou para mim aprender o caminho da salvação. Porque através da igreja, através da comunhão entre os irmãos, eu já vou aprender a me dar, né? A lidar com quem está vivo nessa terra. Porque depois que você morrer, você abrir a nuvem de glória, olhar para aquela irmã fofoqueira e não fazer as pazes com ela, eu não sei se fofoqueiro vai para o céu, né? Mas vamos só conjecturar aí. Vai ser esquisito, né? Ela não gostava daquela irmã lá do fundo, lá, aquela tal de Celia lá, sabe? Celia, a filha da avó Paulina ali. Que é isso? Aquela ali que está sentada ali atrás da avó Paulina. Não gostava muito dela, não. Agora tem que morar em frente a ela no céu. Abra a janelinha, né? Da nuvem de glória, dou de cara com a Celia. Ela ainda faz assim, ai. Amém? Então cuida do teu coração hoje. Deixa Deus direcionar a sua vida. Ei, ó, estou falando para a igreja agora. Agora sou eu falando com você. Quer ser salvo? Quer sair dessa situação? Quer sair desse problema que você está vivendo aí, que você muitas vezes diz que não consegue sair dele? Tá. Então vou falar uma coisa para você. Quando eu te der uma direção, segue ela. Se não der certo, pelo menos você vai ter a quem responsabilizar. Não é assim? É ou não é?
Eu estou vendo uns negócios aí, vocês estão vendo, então? Esse negócio de responsabilizar. Se der certo, ó, o salvador da pátria. Se não der, o papagaio come milho. Mas quem vai levar a fama é o periquito, não é assim? Papagaio, não tem aquele ditado lá que papagaio come milho, o periquito que leva a fama? Se der certo, oh, que maravilha, o salvador do mundo, o salvador do país. Se der errado, genocida, morre, vai para o inferno. Não é assim, não é? Irmão, ora pelo nosso país, ora pela sua família, para que o Senhor dê clareza de espírito para nós, para que nós possamos viver uma vida sendo regrada pelo poder do Espírito de Deus. Vou dizer uma coisa para todos vocês, irmão, que estão na igreja e quem está me assistindo. Se você depender, escuta o que eu vou falar para você. Se você depender de qualquer governo humano nessa terra, para você ser próspero, para você ser saudável, para você ser inteligente, para você alcançar alguma coisa, eu vou falar para você, desiste. Agora, se você depender exclusivamente do poder de Deus sobre a tua vida, você pode ter certeza que sobre a tua casa vai ter saúde, vai ter prosperidade, e você vai ter um caminho de milagres onde Deus vai colocar você. Porque mesmo com todos os conhecimentos e ciência que tinha aquele pessoal daquele barco, eles deram uma direção. Eles queriam uma direção, foi dito não, eles tomaram aquela direção, mas o apóstolo Paulo, onde teve a visita do anjo que falou para ele, eu estou entregando todo mundo na tua mão, vai todo mundo ser salvo. Quando te tomaram a direção de Deus, eles chegaram à praia salvos. Tome a direção do Senhor sobre a tua vida. Amém? Pode ter a melhor novidade que existe no mundo, ou a pior que existe, a pior desgraça no mundo que pode existir e acontecer. Não se desespere e nem se alegre com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é mentiroso. É a função do diabo nesse mundo é matar, roubar e destruir, é acabar com você, comigo, com todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, e não há quem possa contra ele. Você tem causa na justiça? Ah, eu tenho, está na mão do advogado? Seu advogado não é nada diante de Deus. Coloca na mão de Deus, fala: papai, estou entregando aqui o processo na tua mão. Você vai ver se as coisas não acontecem. Recebeu um exame, tem um resultado esquisito lá, confirmado, não sei o quê. Papai, está aqui o meu exame. Você tem coragem disso ou não, irmão? Isso é fé. Se você não acreditava, eu não acredito nessas coisas, irmão, não faz não. Guarda o seu exame aí, vai fazer um tratamento médico lá. Entrega lá: papai, está aqui o meu exame, estou entregando nas tuas mãos. Olha aqui para mim, se o Senhor é o médico dos médicos. Se o Senhor for usar a mão de um médico, usa. Se o Senhor for usar um medicamento, usa. Se o Senhor for usar uma vacina, usa, mas que seja conforme a tua vontade, não conforme o governo desse mundo apodrecido e maligno que existe nesse planeta. Nós não vivemos debaixo das mãos dos homens, nós vivemos debaixo da proteção do nosso Deus. Mesmo que eu esteja no alto mar, perdido, eu sei que o Senhor vai dar uma direção para que eu pise em terra seca. Está entendendo, igreja? Por isso que eu disse para você, hoje é uma noite profética do Espírito de Deus sobre a sua vida. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Ele quer resgatar a tua verdadeira fé. Você pode ter crido até hoje num monte de coisas. Eu acreditei em tanta coisa na minha vida. Não vou citar porque eu posso ofender. Diz que Facebook até corta aí, né? Se você começar a falar, se eu falar os lugares onde já tive, aí o Facebook vai cortar. O YouTube corta lá, né? O pessoal que bota lá. Diz que é discurso ofensivo das religiões. Não é? Mas procurar Deus não é pecado, não. Procure em tudo quanto é lugar até você achar. Encontre Deus. Tenha um encontro com Ele. Alimente a sua fé através do Espírito Santo sobre a tua vida. Se levante como verdadeiro servo de Deus. Se você é profeta, tem profeta aqui nessa igreja aqui? Então se levanta, profeta. Levanta o seu lugar, vai e profetiza. Tem evangelista aqui nessa igreja? Então se levanta, vai evangelizar. Esse é o maior ministério que Deus deixou para o ser humano, é evangelizar o mundo. Então usa o que Deus tem dado para você. Você tem discernimento espiritual, Deus te deu o dom de discernimento, então começa a discernir. Aliás, não somente discernir, mas passar para a vida das pessoas que estão na igreja. Coloca a mão sobre a pessoa e fala: olha, tem uma pessoa assim, que está influenciando a tua vida, jogando você contra o pastor, jogando você contra o líder, tentando dividir a sua fé, tentando fazer você brigar com o outro. Bota isso, fala, tentando fazer você desistir dos seus sonhos, porque existem espíritos manipuladores para destruir o que Deus tem de promessa sobre você. Seja desobediente, que você vai ver o que acontece contigo. Seja obediente, obedeça a palavra, obedeça os seus líderes, zele pela vida deles, ore por eles, e que você vai ver
como que Deus vai descer a manifestação da graça dele sobre você. Amém? Fique em pé aí no seu lugar. Eu vou encerrar a live aqui. Que tem uns irmãos em casa aí que já estão dizendo que eu falei mais que o homem da cobra. Não sei se eu alonguei muito aí. Alonguei muito aí o horário aí. Cadê o pessoal? Precisa me avisar, botar, sabe aquela plaquinha lá, ó. Farta 5 minutos aí, pastor. Senão a gente fica a noite inteira aqui. É que não tem como ver a cara do irmão, senão ficar trocando ideia com ele. Tem como ver a cara do irmão que está do outro lado? Tem não, né? Ó, irmão, não consigo ver sua cara, então. Um abraço para você, mas eu não consigo te ver. Né? Depois a gente vê quem está conectado, é isso? Oh, Jesus. Um dia nós vamos ter uma tecnologia melhor aí, né? Na igreja aí. Por enquanto a gente vai na nossa forma simples aí. Levanta suas mãos assim e diga graças a Deus. Feche os teus olhos. Você tem sonhos, não tem? Tem projetos na sua vida, não tem? Tem ou não tem? O que te tira da direção de Deus é o que faz com que você não alcance os seus objetivos. Olhe para dentro de você e diga assim, ó, eu vou dizer para mim, tá bom? Você diz para você o seu nome, você vai dizer, Márcio, para de ser ranzinza, para de reclamar das coisas, para de brigar, para de questionar, Márcio. Márcio, toma jeito na sua vida. Ora mais a Deus, jejua mais. Você precisa mais da presença de Deus, Márcio. Deus quer operar sobre a sua vida. Deus te ama. Será que você não entende isso? Que a cura está liberada sobre você, Márcio? Hein? Orou? Falou isso para você? Agradeça a Deus agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe ao coração da tua igreja. Obrigado a Deus por nos mostrar, Senhor, que os sinais, as maravilhas, os prodígios ainda continuam, Pai querido, sendo, Senhor, realizadas através da tua igreja. Que basta, Senhor, crermos de todo o nosso coração que o milagre acontece sobre nós. E basta, Senhor, nós orarmos em teu nome, crendo de todo o nosso coração sobre a vida das pessoas, que haverá cura, haverá salvação, milagres, Senhor. Seja qualquer peste, qualquer praga que vier sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre os seus filhos, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos diz que quando nós invocamos o teu nome, o Senhor se faz presente. Pai querido, quero pedir algo, não somente sobre a vida das pessoas que estão aqui, mas sobre aqueles que estão em casa. Deus eterno, faz, Senhor, a visita no coração das pessoas, para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa consolá-las. Sim, ó Deus, alimentá-las com essa palavra poderosa e trazer, Senhor, avivamento ao ministério e ensinar, Senhor, um novo caminho, que é o caminho de milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Você que está em casa, tenha uma boa noite, Jesus te ama, não esquece de aplaudir Jesus aí e glorificar Ele. Fica na paz do Senhor.